Poucos se lembram, mas no coração do recôncavo baiano, no ano de 1873, um segredo nascia. Um segredo que atravessaria gerações e deixaria marcas profundas nas paredes das velhas senzalas e nos salões da aristocracia. Era uma época em que o sol queimava mais forte sobre os canaviais e a desigualdade era tão densa quanto o cheiro da terra molhada depois da chuva. Ali, entre o poder dos coronéis e o sofrimento dos cativos, uma história improvável começava a se desenhar. Disse que toda fazenda antiga guarda um fantasma. Mas na fazenda Santa Cruz, o que se escondia não era um espírito, era uma verdade proibida. O coronel Joaquim de Albuquerque era um homem temido e respeitado. Dono de vastas terras, exportava açúcar e café, e seu nome era sinônimo de poder em todo o recôncavo. Casado com a senhora Margarida, uma mulher frágil, devota e sem filhos, Joaquim parecia ter tudo, exceto aquilo que mais desejava: um herdeiro para continuar seu nome. Foi então que o destino cruzou o caminho do coronel com o de uma jovem escrava chamada Rosa. Rosa tinha apenas 19 anos. Era filha de uma africana trazida à força e de um feitor português que nunca reconheceu a filha. Sua pele tinha o brilho do ébano e seus olhos uma profundidade misteriosa que desafiava a rigidez da casa grande. Desde cedo, Rosa aprendera a sobreviver com silêncio e inteligência, duas armas que, mais tarde, mudariam completamente o rumo de sua vida. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a fazenda. Os trovões rasgavam o céu e os escravos se apressavam para cobrir os sacos de açúcar que seriam enviados ao porto. No meio do caos, Rosa escorregou e feriu o pé. Foi levada à casa grande para ser tratada pela sinhá Margarida. E foi ali, sob o teto de madeira escura, que os olhos do coronel pousaram sobre ela pela primeira vez. Dizem que o olhar dele durou segundos, mas foi suficiente para despertar algo proibido, uma faísca entre o senhor e a escrava. Nos dias seguintes, o coronel passou a encontrar motivos para chamar Rosa à casa grande, ora para levar recados, ora para cuidar das flores da sinhá. Os encontros se tornaram frequentes e silenciosos. O medo de ser descoberto tornava cada instante mais intenso, mais perigoso. Mas o que começou como desejo, logo se transformou em algo que nem o coronel poderia controlar. Certa noite, enquanto a fazenda dormia, Rosa ouviu passos pesados se aproximando da senzala. Era ele. O coronel entrou e o vento trouxe com ele o cheiro do álcool e da culpa. Nenhum dos dois disse uma palavra. O que aconteceu naquela noite seria o início de um segredo que, anos depois, abalaria toda a região. Rosa ficou grávida durante semanas. Ela tentou esconder a barriga com panos e roupas largas, mas logo a notícia se espalhou pelos corredores. A sinhá Margarida foi a primeira a perceber. Uma manhã, ao observar Rosa servindo o café, seus olhos se encheram de uma raiva silenciosa. Não precisou de palavras. O silêncio denunciou tudo. Nos dias seguintes, o clima na casa grande se tornou pesado. O coronel evitava olhar a esposa nos olhos e assim fingia não saber o que todos já comentavam em voz baixa. Mas o que ninguém esperava era o que vinha depois. Margarida, que até então era conhecida pela sua doçura e fragilidade, tomou uma decisão que mudaria tudo. Mandou chamar Rosa aos seus aposentos. Quando a jovem entrou trêmula, a sinhá apenas disse: "Deus permite o que a gente não entende. Mas nem tudo o que nasce no pecado precisa morrer nele." Rosa chorou. Não sabia se era medo ou gratidão. A sinhá, em silêncio, mandou que ela fosse cuidada. Mandou preparar um quarto afastado e ordenou às mucamas que ninguém, absolutamente ninguém, falasse do assunto. O tempo passou e o bebê nasceu. Um menino, de pele morena clara e olhos verdes como os do coronel. Margarida o recebeu nos B. 2016, 23/10/2025, Ferral Júnior. As ruínas da fazenda Santa Cruz ainda estão lá, cobertas de musgo e silêncio. Os moradores mais antigos da região dizem que nas madrugadas de lua cheia é possível ouvir um choro de mulher
vindo das paredes rachadas da antiga casa grande. Um lamento que atravessa o tempo. Dizem que é Rosa, outros afirmam que é Margarida, mas ninguém tem coragem de se aproximar para descobrir. Depois da morte da Sinhá, a vida na fazenda mudou completamente. O coronel Joaquim passou a andar com semblante pesado, como quem carrega o peso de um pecado. Já Rosa, agora livre, foi forçada a ocupar um espaço que não desejava. Tornara-se senhora da casa, mas não por ambição, e sim por destino. O povo dizia que ela era a nova Sinhá, mas nos olhos dela havia mais dor do que orgulho. Ela sabia que, embora tivesse sido libertada por papel e assinatura, jamais seria livre dos olhares de desprezo que a seguiam por onde passava. O menino Miguel crescia bonito, inteligente e de fala doce. Tinha o sorriso do pai e o olhar da mãe, e parecia carregar nas veias uma mistura rara de mundos opostos. O coronel o amava, mas havia algo em seu olhar que denunciava o medo. Medo de que um dia o passado viesse cobrar o preço por tudo, e o preço começou a ser cobrado cedo demais. Numa tarde abafada, um grupo de cavaleiros parou diante dos portões da fazenda. Eram representantes de famílias vizinhas, coronéis, padres e um juiz. Vinham exigir explicações. Alegavam que o coronel Joaquim, ao reconhecer um filho com uma escrava, havia manchado a honra da aristocracia local. O coronel ouviu em silêncio, sentado na varanda com o charuto entre os dedos. Quando o juiz terminou de falar, Joaquim apenas respondeu: "Meu filho é carne do meu sangue. E quem ousar dizer o contrário, que traga a coragem de provar diante de Deus." As palavras ecoaram como um tiro. Nenhum deles respondeu. Mas a partir daquele dia, o isolamento da família foi total. Os negócios começaram a falhar. Os navios que levavam o açúcar da fazenda sofreram atrasos e naufrágios inexplicáveis. Os trabalhadores fugiam, assustados por boatos de maldição. E à medida que a miséria se aproximava, o rancor também crescia. Mas no meio do caos, algo florescia em silêncio. Rosa e o coronel começaram a se aproximar de um modo mais profundo. A culpa e a paixão se confundiam, e os dois, que antes se encontravam escondidos, agora dividiam o mesmo teto, o mesmo espaço, o mesmo filho. Os vizinhos chamavam aquilo de escândalo, mas na fazenda era como se o tempo tivesse parado. À noite, Rosa sentava-se à beira da cama, penteando os cabelos enquanto o coronel a observava em silêncio. Às vezes, ele dizia baixinho: "Nunca imaginei que o amor pudesse nascer do que o mundo chama de pecado." Ela sorria, mas seu olhar sempre se perdia na janela, como se sentisse que algo ruim ainda estava por vir. E estava. Certa manhã, ao amanhecer, o coronel foi encontrado inconsciente na varanda. Os médicos disseram que era apoplexia, um derrame causado pelo estresse e pela idade. Rosa ficou ao lado dele dia e noite. Passou a cuidar da fazenda, supervisionar os trabalhadores e, aos poucos, assumiu tudo. O que ninguém esperava era a força que ela demonstraria. A mulher que antes servia o café na casa grande, agora dava ordens. E não por arrogância, mas por necessidade. Ela aprendeu a ler, aprendeu a contar e passou a administrar as terras com precisão. Sob sua liderança, a fazenda começou a se reerguer, mas o preço do sucesso veio na forma mais cruel: a inveja. As famílias vizinhas, humilhadas por ver uma ex-escrava prosperar, começaram a espalhar histórias. Diziam que Rosa fazia feitiços, que havia envenenado o coronel para tomar o controle da fazenda e que o menino Miguel era filho do diabo. E quando a maldade ganha voz, a mentira se torna verdade. Uma noite, um grupo mascarado invadiu a fazenda. Queimaram parte dos canaviais e deixaram um recado cravado na porta principal: "Volta para o chão de onde veio." Rosa chorou, mas não fugiu. Reuniu os poucos trabalhadores fiéis e mandou reconstruir tudo. Jurou que, enquanto tivesse força, protegeria o filho e a memória do homem que lhe deu liberdade. O coronel, entretanto, piorava a cada dia. Já quase não falava e passava os dias sentado na varanda, olhando o horizonte.
Um dia, segurando a mão de Rosa, sussurrou: "Quando eu me for, prometo que ninguém te tirará daqui. Eu deixei tudo em teu nome." Ela chorou, mas não acreditou. Sabia que a sociedade jamais permitiria que uma mulher como ela herdasse algo. Ainda assim, o coronel manteve sua promessa até o fim. Quando morreu, deixou um testamento selado e registrado. Rosa ficou viúva e livre, mas também sozinha. A notícia da morte se espalhou rápido. No velório, poucos compareceram. As mulheres da cidade se benziam ao passar perto dela, murmurando que a maldição agora cairia sobre todos. Rosa permaneceu firme, vestida de luto, com Miguel ao lado. No olhar do menino havia tristeza, mas também um brilho que parecia herdar a coragem dos dois mundos que o geraram. Dias depois, o advogado da família veio ler o testamento. E foi ali que o escândalo final explodiu. O documento deixava claro: toda a fazenda Santa Cruz passaria para Rosa e, após sua morte, para Miguel. O silêncio que se seguiu à leitura foi cortante. As senhoras desmaiaram. Os homens bufaram de raiva. E o juiz trêmulo perguntou: "O senhor tem certeza de que quer registrar isso?" O advogado apenas respondeu: "Foi vontade expressa do coronel Joaquim de Albuquerque. Ninguém tem autoridade para contrariá-lo." A partir daquele dia, o nome de Rosa passou a ser pronunciado com ódio e medo. Ela se tornara a mulher mais poderosa e mais odiada do Recôncavo. Mas por trás do poder havia um coração partido. Rosa nunca se acostumou com o vazio da Casa Grande. Todas as noites, acendia uma vela diante do retrato do coronel e sussurrava: "Prometeste liberdade, mas esqueceste de me ensinar a viver com ela." O menino Miguel crescia rápido. Inteligente, estudioso, começou a frequentar o colégio dos filhos da elite. Mas o preconceito o acompanhava como uma sombra. Filho de escrava, cochichavam pelas costas. Ele fingia não... As chamas consumiram a fazenda Santa Cruz como se o próprio inferno tivesse descido sobre o Recôncavo. O fogo subia alto, refletindo nas águas do rio que corria ao fundo, e o vento levava o cheiro de madeira queimada até os povoados vizinhos. As pessoas diziam que era o castigo final, que Deus havia posto fim ao escândalo que envergonhara a aristocracia. Mas quem viu Rosa sair das cinzas, segurando nos braços o menino Miguel e uma pequena caixa de madeira, nunca mais esqueceu aquela cena. A mulher parecia uma sombra coberta de fuligem, os olhos brilhando como brasas vivas. Alguns se ajoelharam achando que viam uma santa. Outros correram convencidos de que testemunhavam o retorno de uma bruxa. O que ninguém sabia é que dentro daquela caixa estava o segredo que mudaria tudo. Dias depois, Rosa e o filho foram acolhidos por uma família humilde de ex-escravos libertos que morava perto do engenho desativado. Ali, ela ficou em silêncio durante semanas, como se a alma tivesse se apagado junto com a Casa Grande. Miguel, agora com 8 anos, perguntava: "Mamãe, o fogo levou o papai também?" E ela respondia com a voz fraca: "Não, meu filho, ele mora onde o fogo não alcança." Mas nas noites de lua, Rosa abria a pequena caixa e fitava o seu conteúdo: a carta de Margarida, um retrato desbotado do coronel e um medalhão de prata com o brasão da família Albuquerque. Dentro do medalhão havia um compartimento secreto, e ali estava um pequeno papel dobrado com cuidado. As letras eram do coronel, e o que estava escrito ali era o verdadeiro segredo da fazenda Santa Cruz. O bilhete dizia: "Se o mundo me condenar por amar uma escrava, que Deus me julgue por ter amado uma mulher." Este medalhão guarda a prova da liberdade que o tempo ainda não compreende. Miguel é meu filho legítimo, e quem tentar negar seu sangue, negará também o meu descanso. Rosa chorou. Sabia que aquele pedaço de papel era mais do que um bilhete. Era a única arma contra todos que queriam apagar sua história. E jurou que um dia o filho conheceria a verdade sobre o seu nome. Nos meses seguintes, ela tentou reconstruir a vida.
Começou a costurar para as famílias ricas da região e sua habilidade logo chamou atenção. As senhoras iam até ela em segredo. Queriam os vestidos costurados pelas mãos da sinhá maldita, como diziam. Rosa aceitava o dinheiro, mas não o desprezo. Olhava cada uma com calma, sem ódio, como quem sabe que o tempo corrige o que a língua humana distorce. Miguel crescia, aprendendo com a mãe o valor da dignidade. Rosa o ensinava a ler, usando os restos de livros salvos do incêndio, e o menino decorava as palavras com uma rapidez impressionante. "O conhecimento é o que ninguém pode te tirar, meu filho", dizia ela, mas o destino ainda aguardava uma última provação. Um dia, um mensageiro trouxe uma notícia da capital. A libertação dos escravos fora proclamada. O império mudava, as correntes caíam. O país parecia respirar um novo ar, mas para Rosa, a verdadeira liberdade ainda era uma ferida aberta. Mesmo com a nova lei, a sociedade continuava a tratá-la como sombra do passado. Pouco depois, Padre Estevão voltou à vila. Já não era o mesmo. O rosto envelhecido e o olhar sombrio denunciavam um homem consumido pela própria culpa. Procurou Rosa dizendo que desejava se confessar. Ela hesitou, mas o recebeu. "Eu vim pedir perdão, minha filha", disse o padre. "O fogo não foi castigo. Foram homens que eu incentivei com o meu sermão." Rosa ficou em silêncio. O padre continuou. "Mas saiba que naquela noite, antes de incendiarem tua casa, um deles abriu o cofre do coronel. Dentro encontraram documentos que provam tua herança. Eu os escondi e quero devolvê-los." Ele então entregou um maço de papéis queimados nas bordas, o testamento original do coronel, reconhecendo Rosa como esposa legítima e Miguel como herdeiro legal. As mãos dela tremiam. Aquilo era mais do que uma herança. Era o reconhecimento que o mundo lhe negara, mas o padre ainda não havia terminado. "Há mais uma coisa. Margarida, antes de morrer, me pediu que confessasse algo quando o tempo fosse certo. Disse que não morria de ciúme, mas de culpa. E que o pecado do coronel não foi amar uma escrava. Foi esconder o amor por medo do julgamento dos homens." Rosa chorou em silêncio. Era como se todos os anos de dor e solidão se dissolvessem naquelas palavras. Perdoar finalmente parecia possível. Com os documentos em mãos, Rosa e Miguel voltaram à terra onde ficava a antiga fazenda. Restavam apenas ruínas, mas ela sabia que aquele solo ainda guardava a história deles. Ali, diante do que restou da Casa Grande, ela enterrou a carta de Margarida, o bilhete do coronel e o medalhão. Acima, plantou uma muda de figueira, símbolo de vida e resistência, e fez uma promessa, que daqui brote a verdade, e que ela nunca mais seja queimada. Os anos passaram. Miguel se tornou homem. Estudou, viajou para Salvador e, mais tarde, tornou-se advogado, um dos primeiros negros livres a atuar na Bahia. Defendia causas de ex-escravos, lutava por justiça e, sempre que podia, falava da mãe como exemplo de coragem. Mas mesmo com o passar do tempo, o nome de Rosa continuava envolto em lenda. Alguns diziam que ela morrera velha, rezando na varanda da casa reconstruída. Outros afirmavam que desapareceu certa noite, levando consigo o segredo do medalhão. O que se sabe é que, décadas depois, durante a construção de uma estrada, trabalhadores encontraram entre as raízes de uma figueira centenária uma pequena caixa de madeira intacta. Dentro dela estavam a carta, o bilhete e o medalhão de prata, os mesmos que Rosa jurara proteger. E junto deles, um novo bilhete, escrito por uma caligrafia firme e recente. A verdade não queima, a verdade floresce. Que esta história sirva de semente para o que o tempo não pôde enterrar. A notícia se espalhou pelo recôncavo como fogo em capim seco. Os jornais da época chamaram o achado de o milagre da figueira. Historiadores tentaram reconstruir os fatos, mas os registros eram confusos. Alguns acreditavam que o bilhete fora escrito pelo próprio Miguel antes de morrer.
Outros, que alguém da linhagem da família Albuquerque quis preservar o legado da mulher que mudou o destino de uma fazenda inteira. Hoje, mais de um século depois, a história de Rosa ainda ecoa entre as colinas do Recôncavo. Há quem diga que, nas noites silenciosas, a figueira se move com o vento como se sussurrasse palavras antigas. Perdão, amor, liberdade. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Em 1923, um descendente distante da família Albuquerque, um historiador, afirmou ter encontrado nos arquivos da igreja de Santo Amaro um registro de casamento datado de 1874. O documento dizia: unem-se, diante de Deus e dos homens, Joaquim de Albuquerque e Rosa dos Santos, libertos, moradores da fazenda Santa Cruz. Se for verdadeiro, isso muda tudo. Porque significaria que 1 ano após a morte de Margarida, o coronel teve coragem de casar oficialmente com Rosa. Algo impensável para a época. E que, portanto, o menino Miguel não apenas herdou o nome, mas o sangue legítimo da família. Um ato de amor que o mundo tentou apagar, mas que o tempo insistiu em revelar. E é por isso que, quando alguém visita o Recôncavo e pergunta sobre a Sinhá Negra, os mais velhos respondem com respeito e espanto. Porque Rosa não foi apenas a escrava que engravidou do coronel. Ela foi a mulher que desafiou a lei dos homens para cumprir a lei do coração. E o segredo que abalou o Recôncavo não foi o escândalo, foi o amor. O amor que resistiu ao fogo, ao preconceito e à morte. Hoje, diante das ruínas cobertas de verde, há um pequeno altar de pedra com uma inscrição simples. Aqui dorme quem foi escrava e se tornou senhora. Aqui vive o amor que o tempo não apagou. E quem chega perto jura sentir um perfume leve de flor do campo no ar. O mesmo perfume que dizem Rosa usava quando caminhava entre os canaviais. Agora que você conhece essa história, conte-me. Você acredita que o amor pode realmente vencer o tempo e o preconceito? Deixe seu comentário abaixo, se inscreva no canal e compartilhe essa história com quem precisa lembrar que até das cinzas pode nascer a liberdade.